Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Pessoal, turma da 701 e 702. Estou gravando essa videoaula para vocês hoje para compensar para a turma 701 a aula, né, do dia 17/8, que a gente não, né, nós não conseguimos terminar essa aula por problemas na minha conexão. Então, eu fiquei de gravar aí né, a correção dos exercícios, que ficou faltando terminar na aula, mas eu vou gravar toda essa aula para que vocês, tanto alunos da 701 quanto da 702, que faltaram a aula, ou, né, no caso da 701, que não teve aí o conteúdo todo terminado durante a aula, possa ter acesso aí a essa aula completa, ok? Então, vamos lá. Pessoal, lembrando que o tema da nossa aula é uma continuação da aula anterior do dia 10/8, que é sobre o gênero textual reportagem, ok? Então, só para relembrar que na última aula, né, no caso na aula do dia 10/8, nós falamos um pouco sobre o gênero, um pouco mais, né, sobre o gênero reportagem, falamos sobre as características, né, da reportagem, lemos uma reportagem, vimos que tínhamos lá né, no texto algumas citações, teve a citação de um professor, né, e a gente viu que esse tipo de citação utilizada em reportagens, tanto quanto entrevistas, dados, tudo isso são elementos que são utilizados, né, nesse tipo de texto jornalístico para dar aí, mais a legitimidade a esse texto. Tá? Então, eu vou fazer uma continuação sobre isso, né? A gente começou na aula anterior e hoje eu vou fechar essa questão com vocês, falando um pouquinho mais sobre os elementos legitimadores em reportagens. Tá? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns elementos que são utilizados, né, nesse gênero reportagem, para dar aí uma credibilidade, dar uma legitimidade nesses textos, tá? Para que você seja algo confiável, porque diferentemente da notícia, que é algo muito curto, a reportagem, né, ela estuda os fatos, causas e consequências de um fato, e ela traz aí ela traz informações sobre isso, tá? Diferente da notícia que só relata, né, esses fatos de forma bem breve. Então, o primeiro elemento que eu trago para vocês aqui, e um exemplo desses elementos, né, no caso desse elemento, que é a fala de especialistas, tá? Então, a gente teve, né, naquela reportagem que vocês têm na página 7 da apostila de vocês, que é até a reportagem que fala sobre as línguas do Brasil, vocês tiveram lá naquela reportagem a fala de um especialista, tá? Então, eu trouxe um outro exemplo para vocês aqui, que é um recorte apenas, só como um exemplo, de uma reportagem, tá? Que fala sobre a questão da água. Então, nesse exemplo, vocês vão perceber como que a fala do especialista ele é introduzido aí na reportagem. Então, o setor industrial tem mesmo investido bastante em reuso de água, mas o setor público não, diz o maior especialista brasileiro no assunto. Então, aqui a gente tem a citação, né, cita aqui um especialista, mas até aqui a gente não sabe quem é esse especialista brasileiro. Então, a gente vê aqui, né, que já vai ser introduzida uma fala, porque temos aqui aspas. Então, a gente tem, né, o uso de aspas, que é uma fala direta. E é de quem essa fala, gente? Evanildo Espanhol, professor de hidrologia da USP. Ou seja, esse é o maior especialista brasileiro no assunto. Porque aqui dá continuidade, né, dessa referência. Nós somos mais ou menos cristalizados nessa mentalidade de transporte de água, sabe? Diz Evanildo Espanhol, professor de hidrologia. Então, a gente tem a fala de um especialista, e percebemos que aqui tem uma certa opinião dele a respeito do assunto, sobre essa questão da água, tá? Então, aí a gente tem aí essa fala, tá? Que proveniente aí de entrevista, provavelmente foi uma entrevista feita, e essa fala foi resgatada e colocada na reportagem. Temos também dados estatísticos, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui. Pessoal, dados estatísticos, geralmente, tá? Vem assim, nesse formato de número e porcentagem. Então, por exemplo, Niterói tem 16% e Limeira apenas 9%.
contra 37% da média nacional. As receitas são parecidas na automação, que permite controle de pressão e operação de rede à distância. Então, aqui está falando para essa questão de, né, que até é uma continuação dessa reportagem aqui, essa questão do transporte da água. Então, aqui, ó, a gente tem um dado estatístico, tá? Que Niterói 16%, Limeira apenas 9%, contra 37% da média nacional. Então, um dado estatístico, tá? E a gente sabe que é um dado porque é algo que o autor utiliza, mas a gente não tem uma referência aí em relação a quem é que disse isso aqui. É apenas um dado, né, que consta, né, pode ter sido retirado aí de algum registro de um órgão, mas aqui não está mencionando, a gente só está vendo aqui a apresentação desses dados estatísticos, tá? Agora sim a gente tem o registro de órgãos oficiais. Esse aqui é mais um elemento que, quando utilizado na reportagem, ele dá uma legitimidade, tá? Dá assim, faz com que o texto seja um texto legítimo, que foi produzido tanto para informar, né, quanto para aprofundar o aprofundamento nesse assunto. Então, em 2011, tá? Vamos ver porque aqui é só um dado estatístico. Observe que aqui a gente tem essa característica de ser estatístico, né? Vocês que estão estudando matemática e provavelmente já viu falar de matemática e estatística. E aqui a gente tem a mesma, aqui a gente até tem 50% também, que é uma característica da porcentagem, que é estatístico. Só que a gente tem aqui a introdução do nome de 2 órgãos oficiais, que é de onde foi retirada essa informação. Em 2011, de acordo, tá? Então, isso aqui já introduz aí, no caso, esses órgãos, né, nome desses órgãos, referência desses órgãos. Então, de acordo com dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, e do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, ocorre 72,4 mil internações de vítimas de acidentes de trânsito. Desse total, 35,7 mil foram vítimas de acidentes de moto, o que representa quase 50%. Então, aqui a gente já está vendo que é um trechinho que está falando sobre a questão de mortes no trânsito de motociclistas, tá, gente? Então, esse aqui é um registro oficial de órgãos ou instituições, no caso, também oficiais, tá? Porque a gente tem o nome desses órgãos, tá? Então, é um registro que ele, né, a partir da coleta desses dados, ele tem registrado, né, esse fato aqui da questão das vítimas de acidente de moto no trânsito, beleza? Então, próximo exemplo, tá, de um elemento legitimador em reportagem é citação proveniente de entrevista. Ou seja, quando você vai falar sobre um assunto e você quer dar legitimidade, você vai de encontro com algum especialista na área, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer uma reportagem que vai falar sobre, não sei, adoção de animais, você vai fazer uma entrevista com alguém que trabalha numa ONG, que recolhe animais de rua. Então, aí você vai fazer uma entrevista com essa pessoa, vai direcionar o que você quer saber, para colocar depois, né, quando você for escrever sobre essa questão, você usar a fala dessa pessoa, que é uma pessoa que foi entrevistada aí, que entende desse assunto e que vai fazer com que o teu texto seja legitimado, porque você pesquisou sobre o assunto, foi atrás de quem entende, está colocando esse fato, que não é só algo que você considera aí um fato a partir do que você sabe, mas a partir do que você procurou ainda, investigou sobre o assunto. Okay? Então, aqui a gente tem uma citação, sabemos que é porque temos aqui o uso de aspas, novamente é uma citação direta. O recém-habilitado, quando coloca a carteira no bolso, já se acha piloto, que pode fazer o que o profissional da moto faz. Mas ele não consegue, acaba sendo vítima do trânsito e, sem querer, acaba sendo kamikaze. Fecha aspas da citação. Acrescenta quem, gente? Walter Ferreira da Silva, presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Ou seja, pessoal,
Aqui a gente tem, né, essa citação que foi proveniente de uma entrevista com, né, esse presidente aí do Sindicato dos Motociclistas, ok? Então, esse aqui é mais uma citação, né, mais, no caso, um elemento legitimador aí, que pode aparecer tanto nas reportagens, quanto vocês podem fazer aí o uso quando forem produzir uma reportagem, beleza? Pessoal, né, aqui eu fecho com vocês essa questão dos elementos legitimadores nas reportagens, tá? Lembrando que esse é um recurso utilizado, né, nesse gênero textual, então que vocês podem usar e abusar aí de forma, né, bem ordenada na reportagem de vocês, porque vai dar um efeito muito legal no texto, tá bom? Gente, agora eu vou fazer com vocês a correção dos exercícios, né? Correção de exercícios da página 8 e 9, que a gente ficou aí de corrigir. Com alguns de vocês eu cheguei a fazer esses dois exercícios, mas eu vou refazer novamente para que vocês, né, quem não teve acesso, tenha aí acesso aos comentários desses exercícios. Pessoal, lembrando que esses exercícios são referentes ao texto, o mesmo texto que a gente está, né, essa mesma reportagem que a gente está falando desde a aula anterior, que é as línguas do Brasil. Tá? Então, pegue a apostila de vocês, abram ela na página 7, para que vocês olhem essa reportagem. Se vocês não leram, leiam a reportagem, dá um pause no vídeo, leiam a reportagem, para que vocês compreendam aqui as respostas, né? Esse gabarito aí dos exercícios, das atividades, mas eu acredito que a maioria de vocês já tenha feito, beleza? Então, a número 1, pessoal, fala aí, né? Pede para que você coloque verdadeiro ou falso. E aí você vai colocar verdadeiro ou falso e vai analisar o texto, né? Referente ao texto aí, as línguas do Brasil. Então, nesse caso, a letra A, tá né, afirmando que a língua portuguesa falada no Brasil originou-se de 30 outras línguas. Tá? Então, essa questão ela é falsa, pessoal. Por quê? Porque o texto fala pra gente, se você acompanhar ele logo no comecinho, ele fala que a cada vez que você abre a boca para falar um bom e velho português brasileiro, acaba soltando palavras dessa língua e de outras 30. Mas isso não significa que o português, né, ele foi derivado aí dessas 30 línguas. Isso significa que temos influência de várias línguas no nosso idioma, tá? Então, ela é falsa. A letra B é verdadeira, gente. Não é possível saber o número exato de línguas que tiveram termos aportuguesados, tá? É verdadeira porque a gente tem aí, logo após no caso, na terceira linha desse texto, tá falando que ninguém sabe ao certo quantas línguas tiveram termos aportuguesados. Tá? Então, essa alternativa, de acordo com o texto, ela é verdadeira. Na C, o diálogo é uma das bases de todas as línguas e culturas do mundo. Verdadeira também, gente. Por quê? Porque a gente tem a citação de um professor que se chama Caetano Galindo, aí no texto de vocês, que ele fala que todas as línguas e culturas do mundo vivem do contato e do diálogo, tá? Então, ela é a base aí, todas as línguas são a base aí das culturas que existem no mundo. Na letra D, temos aí a maior contribuição dos germânicos para o vocabulário do português falado no Brasil foram os termos relacionados à tecnologia. Falsa, pessoal. Por quê? Porque a maior contribuição não foi a dos germânicos, foi dos árabes, tá? Vocês têm aí no penúltimo parágrafo dessa reportagem essa informação. Muitos vocabulários de nossa língua relacionados à religião e à culinária são provenientes das línguas africanas. Verdadeiro, pessoal, porque temos essa informação também contida no texto, no último parágrafo, tá? Então, essa alternativa é verdadeira. A número 2 é uma resposta pessoal de vocês, tá? Porque vocês têm aí essa questão, né, que aparece aí, muita gente acha ruim a influência inglesa, a influência inglesa na língua, né? E a gente tem aí até um trechinho que fala da opinião do autor, que fala nacionalismos à parte. Esse pessoal vai ter que soar muito se quiser livrar o português do Brasil de todos os estrangeirismos. Então, nessa parte, vocês têm aí uma opinião do autor, né? E
né, há uma pergunta aí que feita para que vocês tenham né, um olhar crítico sobre isso e dê a sua resposta. Então, você acha ruim a influência da língua inglesa em nossa língua? Por quê? Sim ou não, ok? Cite alguns exemplos de palavras da língua inglesa que foram incorporadas ao vocabulário da língua portuguesa, aportuguesadas ou não. Então, gente, aqui está pedindo a alternativa que vocês falem, né? Coloquem aí alguns vocabulários que vocês conheçam, que façam uma pesquisa. Quando vocês estiverem de frente com uma questão como essa e tiverem como fazer uma pesquisa, investigar, faça uma pesquisa e responda. Não responda apenas assim, eu não conheço nenhum termo. Então, se você não conhece, faça uma pesquisa rápida, veja, né? De repente você conhece e não se lembra, tá? Então, eu trouxe para vocês algumas sugestões, que são as palavras aí, deletar, fast food, motocross, mountain bike, blues, CD, backup, voleibol, né, que a gente tem aí a versão aportuguesada e a inglesa, golf, parque, diesel, cheeseburger, escanear e etc. Então a gente tem muitas palavras do inglês, até Facebook, Instagram, né, e a gente vai tendo aí algumas palavras que são até mundialmente, elas são únicas, né? Porque em outras línguas não tinha o termo, então acabou ficando esse, ok? Você conhece vocábulos de outras línguas, aportuguesados ou não? O que é portuguesados, né, gente? Para quem ainda está com dúvida, é como isso aqui, né? A gente tem aqui, ó, voleibol. Ele né, no caso desse termo do inglês, voleibol. Então a gente aportuguesou, a gente colocou aí na forma como nós falamos e na forma como nós escrevemos. E aí se diferenciou um pouco, mas acabou que fica quase a mesma pronúncia, mas a escrita parecida, mas de uma forma mais aí portuguesada, ok? Então vocês têm aí uma questão que pede para que vocês escrevam aí alguns termos que vocês conheçam, né? De outras línguas, que não seja somente da língua inglesa, tá? Então, essa questão também pede que vocês façam uma pesquisa, né, relacionada a isso, mas eu também trouxe para vocês alguns exemplos, algumas sugestões, tá? Então, temos sugestão do francês, abajur, baguete, batom, menu, tricot, bouquet, etc. Tem do alemão, chique, valsa, chopp, tá? Vocês podem pesquisar outras, tá, pessoal? A ideia é que vocês façam isso. Do espanhol, temos abarrotar, apanhar, arregalar, biruta, bolero, boliche, caranguejo, escotilha, façanha. De línguas africanas, temos bagunça, banzé, batucar, caçula, mandioca, minhoca, moqueca, quilombo. Parece até causa até um ritmo, né, meio que um batuque, né? Nessa questão aí das línguas africanas, é bem interessante. E lembre-se, né, pessoal, que os vocabulários vindos da influência árabe na nossa língua, a maioria ela vem, desses vocabulários vem escrito com a letra A inicialmente, né? Olha que interessante. Nessa letra D, gente, o título do texto, As Línguas do Brasil, refere-se às línguas que deram origem ao português falado em nosso país. Além disso, aqui mais podemos atribuir vocabulário línguas no plural, no que diz respeito à variedade linguística. Então, pessoal, aqui a gente tem aqui o vocabulário que é utilizado na reportagem, tá? Que fala no título, As Línguas do Brasil. Então, por que esse vocabulário foi... Se nós só falamos português, né? Quase, né? A maior parte do Brasil fala português. Nós temos aí algumas línguas, né? Nativas aí de tribos indígenas, dialetos, mas a nossa língua oficial é apenas uma, que é a língua portuguesa. Então, por que está escrito línguas, né? No plural. E no plural, e no que diz respeito à variedade linguística. O que seria variedade linguística, pessoal? Vamos pensar assim. Quando você fala e quando você escreve, aparentemente, as línguas parecem ser diferentes. Por quê? Porque elas são um pouco distanciadas, né? A forma como nós produzimos certos vocabulários, por exemplo,
Na escrita nós falamos para, mas na fala nós falamos pra, ou estou, na fala nós falamos tô. Então, quando você vai reproduzir isso na fala, por exemplo, para alguém que está aprendendo uma língua portuguesa, né, que tem uma outra língua e está aprendendo a língua portuguesa, é como se a pessoa aprendesse uma língua e quando ela vai para as ruas para conversar, é uma outra língua, é diferente. Temos também questão em relação, vamos pensar em relação aí às áreas urbanas e rurais, né? As pessoas que estão aí nas áreas urbanas, elas têm uma forma né, de falar diferente das pessoas que estão na área rural, correto? Então, são variedades linguísticas, tá, que a gente tem aí, que faz com que, aparentemente, nós temos várias línguas, tá? Questões regionais também, que às vezes a gente sai de uma região para ir para outra, e quando chega lá, são tantos vocabulários novos e diferentes, e formas de falar diferentes, que a gente fica assim, gente, eu estou um pouco perdido. Então, temos essas variedades, e por isso o título ele traz bem interessante aí, o título da reportagem traz bem interessante essa questão das línguas no plural. Então, eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de resposta, tá? Que é o uso do vocabulário de línguas no plural pode ser atribuído às diferenças entre a língua padrão e a língua popular. Ou seja, pessoal, a língua que a gente segue aí formalmente, com regras gramaticais, e a língua que a gente realmente usa, né? Falada pela maioria de nós aqui no Brasil. Então, as diferenças entre a língua empregada em ambientes urbanos, em comparação às zonas rurais, os diversos dialetos que se falam no Brasil, em colônias de imigrantes vindos de outros países, né? E também diferenças entre linguagens formal e informal, e também a variedade de linguística né, que a gente tem também aí, alguns dialetos né, de indígenas nativos, né? Então, a gente tem aí essas línguas. Na 3, pessoal, qual a função do subtítulo da reportagem? As línguas do Brasil. Pessoal, o título Conheça alguma, o subtítulo é As Línguas do Brasil, e o subtítulo, né? Acompanhando na reportagem na página 7, como eu falei para vocês, conheça algumas línguas que enriqueceram o vocabulário do português brasileiro. Então, nós temos esse subtítulo. Pessoal, esse subtítulo, ele, né, quando você lê o título, ele fala as línguas do Brasil. E aí isso não te dá muito, assim, te mostra que vai falar sobre né, alguma coisa relacionada a línguas no Brasil. Mas no subtítulo ele já te encaminha um pouco mais, te dá um pouco mais de detalhes sobre o assunto a ser tratado no texto. Porque fala assim, ó, conheça algumas línguas que enriqueceram o vocabulário do português brasileiro. Então a gente tem aí a partir até das palavras-chave, que é conheça línguas enriqueceram o vocabulário. Então, assim, ele dá um pouco mais de... Você já sabe o que vai, né, o que você vai ler, então, aí nessa reportagem. Então, a função do subtítulo, também chamado de linha fina, né? Eu falo muito com vocês sobre a linha fina ou gravata, é completar a informação presente no título. Na reportagem As Línguas do Brasil, o subtítulo informa que o texto irá abordar algumas línguas que enriqueceram o vocabulário do português brasileiro, ok? Na 4, qual elemento no texto dá legitimidade à reportagem? Opa, a gente falou sobre isso aí no comecinho da aula, né? Então, o elemento que dá aí essa legitimidade à reportagem é a fala do professor, né? Lembra que tem um professor de filologia, né, da Universidade Federal do Paraná, que é o professor Caetano Galino? Então, ele usa, né, ele tem aí a opinião desse especialista, então atribui esse caráter de confiabilidade no texto. Beleza, gente? Olha, referente a essa reportagem, tá? São esses os exercícios que foram aí, que eu deixei para corrigir com vocês. Lembrando que vocês têm um RA na página 7 aí, gente. Não esqueçam de fazer, eu já pedi que vocês fizessem. Quem não fez, faça. É muito interessante. Vocês vão fazer aí, tipo, marca sim ou não para as características do gênero reportagem, ok? Façam, pessoal, porque é muito legal. Então, agora, passando aí, peguem a apostila de vocês, tá? Trouxe só um print somente para ilustrar, pessoal.
Na página 10, eu tinha deixado para vocês um trabalho, tá? Que nós iríamos discutir na aula. Então, nós chegamos a discutir algumas questões. Li o texto com as duas turmas, tá? Então, vocês já conhecem o texto. Quem faltou aula, ou quem não prestou até atenção mesmo na hora que estava fazendo a leitura, refaça a leitura, porque também é um texto muito legal, muito interessante, que fala aí sobre essa questão do idioma também, tá? Então, a princípio, né, quem não leu, dê uma pausa no vídeo, leia. E quem já leu, eu vou somente trabalhar aí uma questão aí para que vocês, né, compreendam um recurso que é utilizado nesse texto, que é bem bacana, que é marcador discursivo. Gente, o que é marcador discursivo? Tá? Marcador discursivo é quando você tem aí algumas palavras, algumas locuções, que elas vão organizar o texto, tá? Então, quando você se depara com ela, você já espera alguma coisa. Por exemplo, na leitura que nós fizemos desse texto aqui, vocês tinham algumas questões na página 11 da apostila, que ela ia de 1 a 6, tá? A primeira pergunta, tá? Acompanhe na página 11, a primeira pergunta é assim, a respeito desse texto que está aqui, tá? Quantas e quais as razões mencionadas no texto para a criação de novos idiomas? Então, quais e, né, quantas e quais as razões? Pessoal, eu achei muito interessante trazer esse ponto para vocês, porque para responder essa pergunta número 1, esse texto aqui, tá? Ele está bem organizado em termos de ordem, como as ideias elas estão ordenadas. Por quê? Porque aqui, né, o título Idiomas de Laboratório, tá? O fascínio e o fracasso das línguas artificiais mostram os limites de uma anti-Babel. Então, aqui a gente vai, né, como eu li com vocês esse texto, ele vai falar sobre essa questão das línguas, né, da criação de línguas. Por que as pessoas que querem, né, sempre procuram criar uma língua, tá? Então, aqui a gente tem a introdução desse tema e o autor, né, ele trabalha aqui com 3 questões, tá? Então, 3 razões, né, das pessoas, das pessoas quererem fazer aí uma língua, criar uma língua nova, tá? Então, depois que ele introduz esse assunto, ele fala assim, ó, em primeiro lugar, e aí ele desenvolve, né, e ele fala que é a criação artística, ou seja, a primeira razão, né, é a criação artística. Depois, se aqui ele colocou em primeiro lugar, né, a gente vai esperar que durante a leitura nós vamos achar aí né, uma segunda razão. E aqui no parágrafo, vejam que está logo no comecinho, né, ele segue esse padrão aqui, e ele fala que a segunda razão para compor novas línguas filosófica, ou seja, a gente nós já temos 2 razões e 2 motivos, né, duas razões. E quais são essas 2 razões, ok? Então, aqui no caso é artística e aqui filosófica. Nesse outro parágrafo, ele fala assim, ó, mas a terceira e principal razão, ou seja, temos 3 razões. Então, olha só que interessante, para que você localize a informação de forma precisa, o texto fica claro, coeso, tá? Com as ideias ligadas e bem desenvolvidas. Então, isso se chama um marcador discursivo. Agora, se aqui o autor falasse assim, ó, em primeiro lugar, desenvolvesse essa ideia e não falasse em segundo ou em terceiro, você ia ficar aguardando. Não, mas ele falou em primeiro lugar, por que ele não deu continuidade? Então, isso aqui é uma continuidade da informação, da ideia, ok? Então, aqui, ó, em terceira razão, a terceira e principal razão que leva as pessoas a inventar a língua é o desejo de dotar a humanidade de um idioma auxiliar e de intercomunicação que cumpra, ao mesmo tempo, 2 objetivos, tá? Então, quais são esses 2 objetivos básicos? Ser mais simples e racional do que qualquer língua natural, tá? O que facilitaria o aprendizado e a difusão, tá? Porque são 2 razões, tá? E não ser o idioma nativo de nenhum povo. Ou seja, tá? Essa terceira razão, ela tem 2, tá? Está dividida em 2 objetivos, ok?
Perceberam que aqui a gente tem, né, esse E, ele nos mostra que são, né, duas razões, como aqui foi colocado, dois objetivos, como aqui foi apontado. Ao final também, o autor, ele fala que ele dá a opinião dele, ele fala que acontece que por mais que mais bem intencionado que seja o propósito, ele é simplesmente impossível. E ele fala por quê, né? Primeiro, por quê? E em segundo lugar, e aí ele, né, trabalha também aqui ao final, ao desfecho dessa opinião dele, né, dando aí duas razões que porque não é possível criar aí uma língua, ok? Então eu já li, né, como eu falei, eu já li esse texto com vocês, já comentei sobre isso, mas para quem faltou, né, tá aí esse bônus para vocês, ok? E por que eu voltei nesse texto? Porque eu trouxe para vocês somente, né? Então eu peço que vocês até coloquem, escrevam isso no caderno de vocês, anotem o dia da aula, coloquem a página referente do texto referente a no caso, essa explicação, porque né, é uma informação aí muito valiosa para vocês, tá? Então, marcadores do discurso são palavras ou locuções cuja função é guiar a interpretação. Aquilo que eu falei, né, gente? Foi mais fácil achar a informação porque ela estava ali organizada. Então, é guiar a interpretação do texto, expressando relações que existem entre as ideias contidas nele. Assim, relaciona a oração em que se encontram com o sentido geral do texto. Então, o sentido geral do texto, né, é falar sobre as razões aí daquele texto, é falar sobre as razões que as pessoas, né, que levam as pessoas aí a quererem inventar uma nova língua, ok? Então, ele tem aí essa estrutura organizada. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, os principais marcadores, tá? Mas aqui, os exemplos, eles estão limitados, são muitos, tá? E vocês podem até mesmo acrescentar. Faça uma tabelinha como essa no caderno de vocês, pesquisem, né, cada um, acrescentem. Isso aí vai ajudar muito vocês na construção dos textos. Então, estruturadores da informação. Tem os comentadores, tá? Que é os que vão comentar, e os ordenadores, que é o que a gente fez. Então, primeiro, tá? Em primeiro lugar, depois você pode escrever primeiramente, em segundo lugar, tá? No caso ele está falando de razão, então a segunda razão ou o segundo motivo. Então, isso são ordenadores. Então, finalmente e por último, né, no caso de você ter colocado 2, 3 e 10, e por último e finalmente, ok? Então, você pode aí utilizar esses ordenadores, tá? Tem o de adição, eu não vou entrar em todos, tá? Mas eu só quero mostrar para vocês como que eles são, eles se conectam, né? Então, ó, você deu uma ideia. Então, você deu uma ideia e você quer dar adição a uma outra. Então, além disso, há isso, isso e isso, tá? Inclusive, e aí você vai dar uma outra adição aí de informação. Consequência, contraposição, de explicação. Então, você fala alguma coisa, esse ou seja. Então, você dá uma explicação sobre alguma coisa, né? E depois você vai reforçar essa explicação. Ou seja, por exemplo, a escola é muito importante para a formação do estudante. Ou seja, sem educação, sem uma boa educação, não seremos uma sociedade vitoriosa, ok? Então, é uma explicação aí relacionado a alguma ideia que você está colocando no teu texto, ok? Temos aí alguns outros também, mas o foco maior é nesses ordenadores, que é o exemplo que eu trouxe para vocês no texto. E vocês podem verificar, pode ser até um exercício aí bem, bem curioso para vocês, que vocês podem pesquisar. Se nesse texto da página 10, se vocês conseguem observar outros marcadores, como os exemplos que estão aqui, né? Ou alguns que vocês pesquisarem, ok? Para ver se eles estão aí presentes no texto. Olha que legal, ok? Gente, então,
né? Agora eu vou trazer para vocês a questão da produção do texto, que eu fiquei devendo também para 701, abordei na 702, mas, né, como eu falei, a aula está completinha para vocês. Então vamos até o finalzinho. Na parte de produção de texto, pessoal, vocês têm aí a proposta de elaborar uma reportagem, tá? Na página 17, tá? Vocês têm na página 16 uma pequena reportagem com um gráfico. Nós trabalhamos também que os gráficos, imagens, são elementos, imagens, né, gráficos, são elementos que aparecem na reportagem, tá? São recursos utilizados nesse gênero textual e que vocês, se quiserem, também podem utilizar na reportagem de vocês, que vocês vão criar, ok? Então, vocês têm aí ainda, tá, 2 perguntas sobre o texto, as línguas do Brasil, na página 7, que é a citação que traz legitimidade ao texto. Aqui está perguntando, né? Então, a gente já até falou sobre essa citação, que é a citação: todas as línguas e culturas do mundo vivem do contato e do diálogo, diz Caetano Galindo, professor de Filologia da Universidade Federal do Paraná. Então, essa é a citação que a gente encontrou no texto, né? Falamos muito sobre ela. E o trecho, tá, em que o autor expõe o ponto de vista, que também nós discutimos sobre esse ponto várias vezes, que é quando ele fala que nacionalismos à parte, esse pessoal vai ter que suar muito se quiser mesmo livrar o português do Brasil de todos os estrangeirismos. Então, olha só, quando a gente vê aqui que ele tem uma informalidade na fala, que ele fala que tem que suar muito, né? Então, aqui é uma expressão bem informal que demonstra aí que, na opinião dele, as pessoas teriam que se esforçar muito para conseguir tirar esse estrangeirismo. Ou seja, na opinião dele, isso já está na nossa cultura, ok? Então, é uma produção de texto, pessoal. Vocês vão seguir aí as orientações que estão nessa página 17 e vocês vão escrever uma reportagem. Mas qual é o tema, professora? O tema é a linguagem, ó, vocês vão ver aqui, que aqui está mostrando para vocês assim: escreva uma reportagem, aqui ó, escreva uma reportagem sobre a linguagem utilizada nas redes sociais e em aplicativos de comunicação instantânea. Confira a seguir algumas dicas para ajudá-lo na realização desta tarefa, tá? Então, ó, aí vocês têm aqui, ó, faça uma pesquisa sobre o tema. Primeira coisa, gente, vocês precisam pesquisar, porque vocês precisam ter conteúdo para expressar aí no texto de vocês. Por mais que vocês já conheçam o assunto, vocês precisam ler sobre o assunto para ver se o que vocês sabem se bate com as informações que vocês estão aí pesquisando. E reforçar também o conhecimento de vocês, tá? Faça uma pesquisa sobre o tema proposto, que é esse aqui, ó, a linguagem utilizada nas redes sociais, em aplicativos de comunicação instantânea. Então, você vai inserir em seu texto informações que vão ser provenientes dela, né? Para dar credibilidade à sua reportagem. Então, você vai inserir, então, se você, segundo uma pesquisa feita pela associação tal, as pessoas que... Aí você vai ver o que você sabe sobre o que esse órgão responsável, ou mesmo um estudo né, de algum estudioso que está fazendo algum estudo sobre essa questão. Então, vocês vão ver qual é o melhor recurso para dar uma credibilidade à sua reportagem que você vai utilizar. Vai ser uma fala proveniente de uma entrevista de algum professor, de algum especialista, né? Então, vocês vão colocar também, não sei, por exemplo, a fala de uma pessoa que não é especialista no assunto, mas que vai relatar alguma coisa que aconteceu com ela, né, durante o uso dessa linguagem nas redes sociais. Então, o que você vai utilizar como um recurso, ok? Lembre-se de incluir os elementos típicos do gênero reportagem, que é o título, né, gente? A linha fina, que é o subtítulo, né? Corpo do texto, que são aí a informação, a apresentação da informação, elementos extras, tá? Gráficos, fotografias, entrevistas e a assinatura de vocês, ok? Então, depois que vocês fizerem esse texto, vocês vão ler, reler,
tentem mostrar esse texto para os pais de vocês ou para alguma pessoa, né, próxima de vocês, para, né, fazer uma revisão e ver. A sua notícia é uma notícia que vai ser para o público. Então, veja se a informação que você está colocando ali é relevante e pergunte a essa pessoa: você acha que isso que eu falei aqui é importante? É importante que as pessoas saibam sobre isso? Peça uma opinião aí de um possível leitor da sua reportagem, beleza? Então, fechando, tá, gente? Vocês vão produzir essa reportagem, tá? Seguindo essas orientações aí que foram dadas e da apostila também. Vão entregar essa reportagem até o dia 22. Pessoal, eu botei dia 22, tá? Mas como eu não consegui finalizar essa aula com vocês, no caso para 701, vocês podem me enviar até o dia 23. Então, vou dar um dia mais pelo atraso, tá? Que no caso de eu ter enviado a videoaula um dia depois. Então, pode ser até o dia 23, tá? Então, o aluno que tiver aí, gente, algum problema para enviar esse trabalho lá na Clip Escola, e lembrando, gente, enviem para mim por PDF, tá? Porque eu não estou conseguindo abrir arquivos em Word lá na plataforma Clip Escola. Porém, se vocês tiverem algum problema em enviar um arquivo lá, não deixem de enviar somente por isso, envie por e-mail, ok? Por meio da turma que vocês já estão acostumados. Mas somente aqueles alunos que não conseguirem, tá? E se for enviar por e-mail, em Word, ok? Pessoal, também para a próxima aula, eu quero que vocês leiam previamente o texto da página 20, tá? Tem um texto lá no próxima unidade, próximo capítulo da apostila, que é na página 20, e vocês vão tentar responder os exercícios das páginas 21, 22 e 23, porque são muitos exercícios. Façam aqueles que vocês conseguirem e os que vocês não conseguirem, deixem para a gente fazer na aula, beleza? Porque aí a gente já vai ter aí alguma coisa para discutir, para debater sobre esse texto e as atividades, ok? Pessoal, por hoje, então, é só isso, tudo. E eu vou enviar para vocês essa videoaula e vou enviar também o gabarito das questões, né, que eu deixei aí para que vocês respondessem. Até pedi que vocês me enviassem pela plataforma, pouquíssimos alunos enviaram. Então, eu vou enviar um gabaritinho para vocês aí dessas questões, para que vocês confiram com as respostas de vocês, para quem não teve oportunidade de debater, porque são muitas respostas e não tive tempo de conferir se todos tinham respondido da mesma forma, ok? Até a próxima aula, até a próxima segunda, né? Próxima aula. E aguardo as produções de vocês. Tchau, gente. Um grande abraço.